Olá, pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso sexto dia da nossa campanha dos 10 mandamentos, tá? Hoje é o sexto mandamento que fala ali, não matarás, tá? Que tá em Êxodo 20, versículo 13, tá bom? Para você estar acompanhando. E hoje eu quero falar aqui no versículo também Gênesis 4, que fala ali de Caim e Abel, tá bom? Por quê? Porque foi o primeiro homicídio, né? Foi o primeiro homicídio. Deus colocou ali nos 10 mandamentos, não matarás por causa disso, porque lá no princípio, depois que Eva pecou, depois que Adão e Eva pecaram, ali Deus fez com que eles saíssem do Jardim do Éden, né? E ali eles começaram uma família. Então, Adão e Eva tiveram ali Caim e Abel. E Caim, como o Abel, né, no caso, tinha assim uma intimidade com Deus, e Caim não. Abel, ele fazia a vontade de Deus, Abel, ele levava o melhor para Deus, ele tirava o melhor dele e dava para Deus, né? E Caim não, Caim, ele era como se ele desse os restos, assim, para Deus, no caso, sabe? Ele não se importava tanto, né? E Deus conhecia o coração de Caim, né? Deus já via lá na frente o que iria acontecer. E aí você me pergunta, mas Deus não sabia? Por que Deus não avisou, né? Mas Deus avisou a Caim, sabe? Deus avisou a Caim. Lá no capítulo 4, versículo 7, Deus fala assim para Caim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. Ou seja, Caim já devia estar com aquilo no coração, de querer matar o seu irmão, né? Como devia estar com muita inveja, com muito ódio do seu irmão, porque uma pessoa para assassinar o próprio irmão tem que estar com o coração bem ruim, né? Então ali Deus viu que ele estava assim desse jeito. Então Deus avisou a Caim, né? Deus avisou a Caim. Mas por que Deus não fez alguma coisa? Por causa do nosso livre-arbítrio. Deus, ele deu o livre-arbítrio para cada ser humano, para cada um de nós. E cabe nós decidirmos do bem e do mal, do pecado, né? E da justiça. Então, é por causa do livre-arbítrio que hoje tem muitas mortes, hoje tem muitos assassinatos, hoje tem muitas coisas feias e ruins nesse mundo, mas por causa disso, por causa do nosso livre-arbítrio, onde Deus não pode interferir, mas Ele avisa, né? Ele avisa antes, Ele prepara a pessoa antes, Deus sempre dá um jeito de avisar a pessoa, né? Manda o Espírito Santo tá avisando ali o coração da pessoa, não passa por aquele lugar, não vai naquele lugar, não faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo tá sempre ali nos convencendo do caminho certo, do caminho onde devemos tomar, né? Então, Deus está sempre preocupado com nós, né? Com todos nós, sabe? Então, se acontece algo de ruim, é por causa do nosso livre-arbítrio, porque a gente escolheu aquele caminho, a gente escolheu aquilo ali, né? Nós escolhemos o lado errado, sabe? As pessoas escolhem guerras, né? Guerras ao invés de paz, né? No mundo tem consequências no mundo por causa de guerras, né? Por causa de coisas ruins que as pessoas grandes fazem. Então não tem como, assim, a gente não pode culpar Deus por causa de tudo, não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para isso, para dominar a terra, né? A gente domina a terra, para dominar a terra. Então, a gente pode tá assim, tá ali debaixo da proteção de Deus, mas também Deus não interfere no livre-arbítrio, né? Então é por isso que a gente tem que pensar bem antes de cometer algum assassinato, porque não é só tirar uma vida de pessoas que é assassinato, né? Assassinato é tudo aquilo que mata a pessoa. E quantas pessoas hoje matando as pessoas na internet, matando as pessoas no falar, né? Na língua, sabe? Às vezes a pessoa tem língua grande demais, não sabe o que está acontecendo, vai lá e fala. Isso também é um tipo de assassinato também, né? Esses dias eu
falei com uma menina que a menina queria se matar. Aí quando eu fui ver o porquê que a menina queria se matar, queria cometer um suicídio, é porque tinham falado dela na internet, né? Tinham falado mal dela na internet, no Facebook, entendeu? Então, né? Então é um tipo de assassinato também. E essa menina quase veio a cometer cometer ali um suicídio na vida dela ali, sabe? E acabar com a vida dela por causa de pessoas que falaram da internet dela, né? Então, pra você ver que isso também é um tipo de assassinato. Se a menina viesse a se matar, já pensou? Né? Isso já aconteceu na internet mesmo, já aconteceu de pessoas fazerem isso, de meninas, né, fazerem isso e a menina morrer e a pessoa ficar ali com o coração pesado, porque a pessoa não fica com paz, não adianta, né? Não adianta, a pessoa não tem paz, não tem, sabe? Então ali Deus, né, ele avisou a Caim, sabe? Ele avisou a Caim, e Caim veio a cometer o assassinato, né? Quer ver? Tá aqui, ó, versículo 8, tá? Do capítulo 4 de Gênesis, para você acompanhar. Então ali, ó, e falou Caim a seu irmão Abel, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou o guardador do meu irmão? Olha, né, ainda mal criado ainda, né? E ele disse: o que tens feito? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha só como o sangue, ele é precioso, né? O nosso sangue é precioso, o nosso sangue, ele clama a Deus, sabe? O nosso sangue, né, quando cai na terra, Deus imediatamente, ele já sente aquilo, sabe? Então, o sangue, ele clama, né? Ó, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha como isso como nosso sangue é precioso, sabe? Por quê? Porque nós somos criação de Deus, foi Ele que nos criou. Então Ele tem o direito de dar a vida e tirar a vida quando Ele quer, né? Se Ele achar melhor levar, Ele vai levar, sabe? Mas cometer um assassinato, isso é muito assim, é abominável aos olhos de Deus, né? E igual eu falei, não é só assassinato de matar a pessoa ali com alguma coisa, mas também a gente tem que tomar muito cuidado no que vai falar, no que vai fazer, sabe? Para não prejudicar o próximo, porque qualquer coisa que a gente venha falar ou fazer, com certeza a gente está assassinando a vida do próximo também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Sempre ali tá pedindo pro Espírito Santo a te guiar, a guiar nas palavras, para que as tuas palavras sejam palavras de bênção e não de mal, né? Entende? Se você tá com raiva no coração, você tem que parar, respirar um pouco, não responder na hora, não fazer nada na hora, sabe? Porque você não sabe o que você vai falar na hora, né? Então respira, se acalma, depois resolve o problema, amém? Tá? Então, voltando aqui, ó. E agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha só, né? Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Vagabundo e errante serás na terra. Meu Deus, né? Olha só. Então disse Caim ao Senhor: muito grande é a minha iniquidade para ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e me esconderei da tua presença, e serei vagabundo e errante na terra, e acontecerá que qualquer que me achar me matará? E lhe respondeu o Senhor: certamente qualquer que matar a Caim 7 vezes sofrerá vingança. Olha só, né? Então o Senhor pôs um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que eu achasse. E saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Olha só, né? Tem as suas consequências, né? O assassinato, ele tem as suas consequências. A ruindade tem as suas consequências. Então, por isso, sabe, devemos pensar bem antes de cometer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, né? Isso é muito importante, a pessoa parar, raciocinar, pensar, né? E eu quero falar aqui, ó, e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. E o que quer dizer Nob? A terra de Nob, ao oriente do Éden. Nob significa vagar, né? A maioria da raça humana vaga.
exilados, porque não conhece Deus e, portanto, não tem paz. Olha só, né? A pessoa que vaga, ela não tem paz, entende? Então, olha só, Caim fez tudo aquilo e foi ser errante lá, né, numa terra de Nob, o que significa vagar. Então ele começou a vagar nessa terra, ele começou a sentir ali o que ele tinha feito, né? Começou ali a sentir a falta de paz, porque eu não acredito que uma pessoa faça isso, né? Faça o mal para o ser humano, ou mal para alguém e fique em paz, né? Então não fica, porque existe consequências, existe, sabe? Então ali Nob significa vagar. Então Caim ficou vagando, né? Ficou sem paz no coração, sabe? Ficou sem paz no coração. Então, meu conselho é o quê? É sempre parar, pensar, raciocinar antes de cometer algum mal, né? Sabe? Às vezes eu tô falando aqui pra você, talvez você que esteja me olhando, me vendo, você esteja com seu coração ansioso, querendo cometer algo de errado na sua vida. Talvez te pagaram para cometer algo de errado na sua vida, né? Para assassinar alguém, para fazer algo de errado com alguém. Então, o meu conselho para você é esse, né? Pare, raciocina, porque depois do ato consumado, né, não tem volta e você vai ficar sem paz, você vai ficar na terra de Nob, né? Aonde você não vai ter paz. Desculpa, não é Nob, é Nod, tá? Terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, né, você não vai ter paz, sabe? Não vai ter paz na sua vida, não vai ter paz quando você dormir, botar a cabeça no travesseiro, você não vai ter paz. Então, antes de cometer algo de errado, tá? Pensa direitinho, pensa certinho. Ora ao Espírito Santo, veja se o Espírito Santo, né, concorda com você, porque às vezes o Espírito Santo não concorda com a gente, né, não concorda com os nossos atos, e ele nos mostra que a gente está certo ou se está errado. Então você que está me vendo, né, me ouvindo, tá? Então para, e seja o que for, não estou falando só, né, dessa palavra assassinato aqui, porque tá nos 10 mandamentos aqui, então a gente está pregando sobre isso, mas assassinato não quer dizer somente isso, somente tirar a vida de uma pessoa, né, mas também fazer outras coisas também que prejudicam as pessoas, né. Ali Deus viu ali com Eva, lá no comecinho, lá no princípio, Eva, ela cometeu ali todos os mandamentos de Deus, né? Praticamente todos os mandamentos ali, sabe? Ela se prostrou diante de um Deus que foi a serpente, né? Ela fez imagem ali no seu coração, comendo a fruta, sabe? Por isso que Deus falou, não faça imagem de escultura, não faça imagem de nada. Por quê? Porque ali ela idealizou ali que tava, né? Tava idealizando ali que tava comendo fruto já, então até cometer mesmo o pecado, sabe? Então a pessoa que vai cometer o pecado, ela pensa, antes ela imagina, ela idealiza, ela faz uma imagem, né? Então por isso que Deus colocou lá, não se prostrar diante de outro Deus, não fazer imagem de escultura, né? Ela tomou o nome de Deus em vão também, aonde ela não acreditou em Deus, né? Ela preferiu acreditar na serpente. Então isso é muito grave, né? Então, ela também, o dia de sábado, Deus criou o dia de sábado, por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus tinha o dia, né, que ele ia lá, visitava o Adão e Eva, né, ali porque era amigo dele, ele visitava, olha só que coisa linda, extraordinária, né. Então, ele visitava. Então, quando chegou a vez de fazer ali os mandamentos, ele colocou o sábado como adoração, né? O dia de adoração, o dia de encontro com Deus, o dia que Deus vem e encontra com o seu amigo, né? Com a sua amiga, sabe? Com o seu filho, com a sua filha. Então, por isso ele criou. E lá no Éden, lá também não era diferente. Lá no Éden, ele vinha para conversar com Eva, com Adão, entende? Assim, tinha o dia deles, né? Então, isso é muito importante para você ver, ó. Os mandamentos é desde lá, sabe? Ela não honrou a Deus, né?
não teve honra a Deus, ela não honrou a Deus, sabe? Por isso que Deus colocou ali os mandamentos de honrar pai e mãe. Por quê? Porque Eva e Adão não honraram a Deus, né? Porque Deus era como se fosse tudo, era como se fosse pai, mãe, tudo, né? Então ali eles não honraram a Deus, sabe? E Eva também cometeu também não matarás, né? No caso, porque ela matou ali, ela assassinou os sonhos de Deus, os sonhos do Espírito Santo, sobre a vida dela e de Adão, sabe? Então ela cometeu isso tudo também, né? Eva adulterou, né? Contra Deus, ela traindo a confiança de Deus. Então Deus lá nos 10 mandamentos lá, Deus colocou: não matarás, não adulterarás, né? Não adulterarás, sabe? Não roubarás, né? Também, sabe por quê? Porque ela roubou também, né? Ela roubou ali a vida ali, o relacionamento com Deus também, sabe? Então, por isso que Deus fez esses mandamentos aqui, já pensando lá atrás, sabe? Ela cobiçou, né? Ali no último ali, ela cobiçou, sabe? Ela cobiçou a fruta, ela cobiçou ali talvez ser igual a Deus, né? Ela cobiçou tudo que o diabo falou pra ela ali, ele idealizou, ela cobiçou aquilo ali, sabe? Então, por isso que Deus colocou lá: não cobiçarás, né? Nada. Sabe? Por que isso tudo? É que eles, né, mataram o sonho de Deus, da criação de Deus ali. Então, Deus lá no comecinho lá, sabe? Lá no começo, lá Deus viu que falando não adiantou com eles, Deus ia visitar Adão e Eva sempre. Só que aquilo ali não adiantou, né? Então, lá na frente, ele fez o quê? Lá na frente, ele escreveu os mandamentos na tábua ali de Moisés, né? Na pedra ali de Moisés. Aí também não adiantou muito, porque o povo também não decidiu assim, sabe? Obedecer a Deus, né? Então, Deus viu que falando com Adão e Eva não adiantou, que lá com Moisés também não adiantou muito, né? Então, o que Jesus fez? Aí ele resolveu mandar o filho dele. Para quê? Para escrever os mandamentos no nosso coração, né? Hoje, os mandamentos, eles têm que estar no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Deus. Então, Deus viu que não adiantou lá no Jardim do Éden, não adiantou ali com Moisés muita coisa. Aí Jesus se levantou, mandou o filho dele, né? Para que hoje o filho dele escrevesse no nosso coração os mandamentos, né? Então, hoje o Espírito Santo está no nosso coração. O Espírito Santo, ele nos convence do juízo do pecado. O Espírito Santo nos convence dos 10 mandamentos, dos 613 mandamentos, de todos os mandamentos que a gente venha a ler ali nas Escrituras e venha guardar no coração, sabe? Então, porque a obediência, ela nos leva, né? Ela nos leva até o céu. A obediência, ela nos leva até a Deus, sabe? Não adianta. Se a gente não obedecer às Escrituras, obedecer aos critérios de Deus, no caso, sabe? A gente não vai ter um relacionamento com Deus. A gente vai fazer o que a gente quiser na nossa vida e quase sempre, né? Todo mundo, assim, sempre quebra a cara quando a gente resolve fazer pela nossa vontade. Quando é a nossa vontade que tá na frente, chega lá na frente, a gente quebra a cara, não adianta. De alguma forma, qualquer pessoa quebra a cara. Por quê? Porque não ouviu o que Deus falou lá atrás, né? Sabe? Resolveu andar pelo caminho errante, um caminho que não tem paz, sabe? E quebrou a cara lá na frente, sabe? Então, Deus sempre fala para o nosso coração: ouça o Espírito Santo. Se você não conhece o Espírito Santo e quer conhecer o Espírito Santo, confesse no seu coração, né? Hoje, confesse no seu coração hoje: eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, na tábua do meu coração os teus mandamentos, porque neles eu vou ter um caminho certo. Amém? Então, eu deixo essas palavras para o teu coração, eu deixo essa meditação para o teu coração, que lá no princípio Adão e Eva pecaram, né? Depois veio um Caim e Abel ali cometendo assassinato. Então, depois veio ali Moisés escrevendo as Escrituras. Aí depois Deus resolveu
mandar Jesus, para Jesus escrever na tábua do nosso coração os mandamentos, né? Para Jesus mandar o Espírito Santo para nos convencer dos mandamentos, convencer do juízo do pecado. Então, ouça a palavra do Senhor. Não cometa nenhum tipo de assassinato no teu coração, na tua vida, né? E eu volto a dizer que não é só, né, prejudicar uma pessoa, né? Mas às vezes a nossa vida, ela, de algum modo, ela assassina o nosso irmão. Então a gente tem que ser sábio, pedir a sabedoria de Deus pra gente ser sábio ali diante das pessoas, diante do próximo, para que o próximo não venha se entristecer, tá bom? Então eu deixo esse mandamento para ti hoje, que você venha ser abençoado em nome de Jesus, tá? E até o próximo mandamento, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.